Queridos irmãos, graça e paz, hoje nós vamos meditar no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 18 ao verso 23. Te convido a meditar nesse texto da palavra de Deus. A Bíblia diz: Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Ele então, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: Tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram para falar com Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: Tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades e de espíritos malignos, e deu visão a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide e contai a João o que tendes visto e ouvido. Cegos veem, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem. Mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado quem não se escandalizar por minha causa. Amém? Querido Deus, nos instrua nesse momento. Fale aos nossos corações por Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, capítulo 7, verso 18 de Lucas, fala sobre a história de João Batista, esse reencontro, indireto entre João Batista e Jesus. Só para a gente perceber o que está acontecendo. Jesus acaba de realizar um dos maiores milagres do seu ministério terreno, que é a ressurreição, trazer vida ao morto, ao filho da viúva de Naim. E aí, posteriormente a esse milagre da ressurreição, nós temos esse relato de João enviando seus mensageiros a Jesus. Só para a gente lembrar também, João está preso. Herodes prende João por causa de uma mensagem dura que João traz, a forma de vida de Herodes. Então, no capítulo 3, verso 19 de Lucas, nós temos o relato da ordem de prisão que Herodes estabelece para João Batista. Então, muitas coisas acontecem nesse momento da prisão. João Batista está encarcerado, mas Jesus Cristo continua o seu ministério. E então, chega nesse episódio, o momento em que João Batista pede os seus discípulos para fazerem uma pergunta crucial, uma pergunta fundamental para Jesus Cristo. Bom, nós temos 2 formas de interpretar esse texto. Eu prefiro a segunda. No meu ponto de vista, a segunda interpretação é mais digna, é fiel à mensagem verdadeira. Mas eu quero trazer uma primeira interpretação. Alguns tentam interpretar esse texto como sendo os discípulos de João, essas 2 pessoas que João manda a Jesus, elas seriam os personagens principais. E essa interpretação diz que João não tem dúvida alguma sobre quem é Jesus. Ele sabe muito bem quem é Jesus, mas essas testemunhas ficam incomodadas, Esses 2 discípulos se incomodam. Bom, será que Jesus é realmente o Messias? Porque o nosso mestre aqui, João, está preso, Jesus parece não fazer nada. Então, é como se João dissesse: bom, se vocês estão em dúvida, vão lá e perguntam para ele. Eu não tenho dúvidas sobre Jesus sendo o Messias, mas se vocês ainda possuem dúvidas, vão lá e perguntam para ele se é ele mesmo o Messias ou se devemos esperar outro. Então, essa é uma forma de tentar entender esse texto, tentando preservar a imagem de João, João não pode duvidar de Jesus. João foi aquele que anunciou previamente Jesus e já estava lá sabendo da vida de Jesus há um bom tempo, e os primeiros capítulos de Lucas tentam mostrar isso. Bom, então, essa é uma forma de tentarmos entender esse texto, mas no meu ponto de vista
não é a melhor. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos uma forma melhor de entendermos esse texto. Bom, se os irmãos voltarem um pouco no Evangelho de Lucas, vão perceber o estilo da mensagem de João Batista. João Batista é aquele que, sim, antecede o ministério de Jesus, prepara o caminho do Senhor, mas o estilo de pregação de João Batista tem uma característica muito forte. É uma mensagem dura de que o Messias trará julgamento ao povo, de que ele é o justo juiz, de que ele irá exterminar os pecadores, irá punir de uma vez por todas os injustos, e esse juiz está prestes a chegar e ele iria trazer justiça, julgamento a todo o povo, todo o mundo. Então essa é a característica da mensagem de João Batista e ele não está errado, essa mensagem não é errada, é uma mensagem verdadeira, mas há uma ênfase muito grande de João Batista nesse perfil do Messias, como sendo um justo juiz que com seu fogo purificador irá queimar toda a impiedade, toda a injustiça. Bom, segunda coisa, além de não estar errado, João Batista, essa foi uma característica dos últimos profetas. Então perceba, por muito tempo, esse período entre Antigo e Novo Testamento dura por volta de 400 anos. 400 anos o povo de Deus fica sem um profeta. A última lembrança dos profetas que o povo tem são de profetas que tinham essa mensagem de julgamento, de arrependimento, de justiça. Lembra de Malaquias, Zacarias, Abacuque. Então João Batista carrega bastante esse perfil desses profetas do Antigo Testamento. Bom, e aí João Batista, mesmo preso, e ele recebia visitas, percebe que Jesus está dando muito mais ênfase no seu ministério à misericórdia do que ao julgamento. E aqui é o ponto-chave da questão. Há muito mais uma expressão de misericórdia da parte de Jesus Cristo do que de um julgamento. Jesus Cristo está curando enfermos, está dando vista aos cegos, está curando endemoniados, expulsando demônios. Jesus está ressuscitando pessoas. Jesus está andando com gentios, coisa que João Batista não achava interessante, não achava ser uma coisa boa. Então, nos parece que João Batista está olhando para Jesus e pensando, cadê o julgamento? Cadê o Jesus que iria julgar todas as coisas? Que viria, seria enviado pelo Pai, por Deus, mas iria, ao invés de andar com pecadores, iria fulminá-los, iria exterminá-los por causa de seus pecados. Então, há um questionamento aqui, queridos irmãos, em relação a cadê o justo Jesus, o Messias do juízo, o juiz Messias. João Batista está vendo o que todos estão vendo, um Messias cheio de graça e misericórdia, cheio de amor e de bondade. É interessante porque você deve conhecer alguém que fica tentando dizer isso. Bom, parece que o Deus do Antigo é um Deus duro, carrasco, e o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, né? Tentam dividir essas duas ideias. Bom, parece que João Batista também, em algum momento, caiu nesse erro equivocado de tentar dividir Jesus em duas características indivisíveis, né? Jesus Cristo é tanto misericórdia quanto justiça. O Deus do Antigo Testamento, o Deus justo, é o mesmo Deus de graça do Novo e não tem diferença. Não tem diferença. João Batista está perguntando, cadê esse Jesus, esse Messias do julgamento? Então, queridos irmãos, antes de qualquer dúvida, entendam, João Batista não está perdendo a fé em Jesus. João Batista não duvida dos milagres de Jesus. João Batista não coloca em jogo, em xeque, em dúvida, o Jesus que cura, que realiza milagres. Não. O que ele está querendo entender é cadê o Jesus, o Messias, justo juiz. Então não é a fé de João Batista que está abalada, é a paciência de João Batista. É a paciência de João Batista. Que texto significativo para o momento que nós estamos vivendo.
onde requer de nós uma paciência. Talvez a pergunta de João seja a nossa: cadê Jesus no meio dessa situação toda? Cadê a ação de Jesus em meio a esse problema que o mundo está vivendo? Será que nós devemos esperar outro Jesus ou outro Messias? Bom, talvez a dúvida de João seja de muitas pessoas hoje. E o fato é que João pode aprender muito com Jesus e nós também podemos aprender muito com Jesus. Então, esse questionamento, a gente precisa entender isso, é um questionamento de uma pessoa sincera, de alguém que está encarcerado, de alguém que está sofrendo, de alguém que está preso, que nós podemos minimamente tentar entender João Batista aqui, né, nesse momento de reclusão que a gente vive. Muitas coisas vêm em nossa mente, vêm no nosso entendimento, muitas dúvidas, muitas questões, muitas crises. João Batista está sendo sincero em perguntar a Jesus sobre quem ele é. É interessante perceber que antes de Lucas responder quem é Jesus, ele mostra o que Jesus está fazendo. Perceba isso no verso 21. A Bíblia diz: naquela mesma hora, Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos e deu visão a muitos cegos. Então, antes de Jesus dizer quem ele é, Jesus mostra quem ele é. E Jesus, mais uma vez, mostra que ele é o Cristo de misericórdia, de graça, de milagres, de curas. Talvez se Jesus quisesse só agradar João, ele não faria nenhum milagre e começasse a pregar: pessoas, se arrependam dos seus pecados, vocês serão exterminados se vocês não se arrependerem. Jesus poderia, para agradar João, mudar o estilo de pregação e de ministério naquele momento. Pensando, bom, já que João está duvidando que eu sou o juiz também, deixa eu trazer uma mensagem de julgamento para esse pessoal, para agradar João, para João não ficar em crise. Mas Jesus não faz isso, pelo contrário, ele continua a fazer o que ele estava fazendo, curando pessoas, dando vista aos cegos, libertando espiritualmente, fisicamente as pessoas. Então Jesus, para dizer quem ele é, ele se mostra, ele se revela, ele deixa um testemunho claro para aqueles dois discípulos de João, quem era ele de verdade a partir do que ele estava fazendo. E obviamente abençoando muitas vidas. No verso 22 a Bíblia diz: então lhes respondeu: ide e contai a João o que tendes visto e ouvido. Perceba a sequência aqui. Cegos estão vendo, paralíticos estão andando, leprosos são purificados, surdos ouvem. Jesus está, em primeiro momento, falando dos milagres numa escala mais comum, né? Cegos estão vendo, paralíticos andando, surdos ouvindo e leprosos sendo purificados. Aí Jesus aumenta a intensidade do poder dele, dizendo: e mortos são ressuscitados. Percebam uma conexão com a ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus acaba de fazer esse milagre da ressurreição e João estava sabendo disso, tinha a oportunidade de saber disso. Então veja, de milagres, entre aspas, mais simples, a um milagre sobrenatural, como todo mas que tira da morte o poder sobre alguém. É o poder que dá vida a quem está morto, o poder da ressurreição. Talvez a gente pense, bom, esse aqui é o maior milagre que Jesus pode oferecer. O texto tem que acabar por aqui, porque se Jesus está fazendo uma escala de milagres para apresentar para João, com certeza a ressurreição é o maior deles. Mas Jesus não para por aí. Jesus não para por aí. E ele termina a resposta não com o tema ressurreição, mas com a frase: o evangelho é anunciado aos pobres. Queridos irmãos, há uma verdade grandiosa aqui nesse momento. Muito maior do que o milagre da ressurreição que Jesus pode oferecer às pessoas, como ele fez ao filho da viúva, muito maior é o milagre da pregação do evangelho aos pobres. E ao pobre aqui não é o pobre economicamente, é o pobre de espírito, é o que está morrendo espiritualmente porque não tem o evangelho. Essa é a verdade, porque quem
não tem o evangelho é uma pessoa pobre espiritualmente, destinada à morte. Então, muito maior que a ressurreição é o milagre do anúncio do evangelho aos pobres de espírito. Porque esse evangelho traz vida eterna. A ressurreição pode dar mais anos de vida a alguém, mas só o evangelho dá vida eterna às pessoas. Jesus continua numa hierarquia, numa escala de quais são os milagres mais importantes e termina dizendo o maior milagre é a anunciação do evangelho das boas novas. É a boa notícia que tira as pessoas das trevas e conduz as pessoas para a maravilhosa luz. Então, Jesus está dizendo para os discípulos: digam para João Batista que eu sou esse que pode, desde dar vista aos cegos, ressuscitar mortos, até anunciar uma mensagem de vida eterna para as pessoas. E os pobres de espírito abraçam essa mensagem e conseguem a salvação. E são salvos pelo meu poder. Jesus aqui se apresenta. Ele primeiro se mostra e agora fala. E ele fala muito bem quem ele é. Ele é o Jesus que dá vista aos cegos, que dá movimento aos paralíticos, que ressuscita mortos e que, acima de tudo, tem poder para dar vida eterna para as pessoas, tem poder para perdoar pecados. Esse é o Jesus que João Batista precisava conhecer melhor. Queridos irmãos, de modo algum, João Batista deve ser visto como alguém, um vilão da história. Pelo contrário, é de admirar a dúvida de João Batista e a sinceridade em fazer essa pergunta para Jesus, principalmente no momento de crise que ele está vivendo. Mas percebam a verdade presente nas entrelinhas da pergunta de João Batista. Vejam o que ele perguntou para Jesus: tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Saiba de uma verdade. A pergunta de João Batista tem uma questão interessantíssima para nós. Ele pergunta: o Senhor é esse que deveria vir ou nós vamos esperar outro? A resposta de Jesus para essa pergunta é a seguinte: sim, João Batista, você precisa esperar outro. Você precisa esperar outro. Como assim, pastor Pedro? Jesus não é o Messias? Não, ele é o Messias sim. Mas o que a gente precisa perceber na resposta de Jesus e na pergunta de João Batista? Esse Jesus que João Batista estava vendo é o Jesus da graça e da misericórdia, o Jesus de amor e de milagres, esse Jesus. Quando João Batista pergunta: o Senhor é esse mesmo que deveria vir ou nós vamos esperar outro? É um outro Jesus que é o mesmo. Que outro é esse? É o Jesus da segunda vinda. É isso que João Batista não tinha entendido ainda. Esse Jesus que veio, que se fez carne, é o mesmo que iria morrer e ressuscitar e retornar. E na sua segunda vinda, ele viria não como esse Jesus do milagre, da graça, mas como o Jesus juiz, o Jesus do julgamento. Esse que João Batista estava esperando. João Batista não conseguiu perceber que era o mesmo Jesus. Esse e o da segunda vinda são o mesmo. Mas o foco de Jesus é, em primeiro momento, anunciar a mensagem de salvação, para que na sua segunda vinda ele venha como justo juiz. Então a pergunta de João: tu és esse mesmo que a gente espera ou devemos esperar outro? Bom, Jesus é os dois. Jesus é os dois. Jesus é esse que veio anunciando o evangelho e Jesus é aquele que retornará como juiz, como o julgamento. Então, perceba que coisa interessante, queridos irmãos, como o ministério de Jesus se desenvolve. Ele começa não julgando, ele começa anunciando uma mensagem de arrependimento. Milagres que devem conduzir as pessoas a uma nova vida, a uma conversão, para que depois ele seja o juiz. Na segunda vinda ele venha como justo juiz. Então é um Jesus só. Mas João Batista está olhando só para o Jesus juiz e esqueceu do Jesus anterior, que precisava vir e anunciar a mensagem e realizar milagres. Talvez seja porque João Batista via no Jesus andando com os pecadores e pregando para os pecadores. Talvez ele ficasse com medo de Jesus pisar na bola, de Jesus escandalizar, de Jesus
perder a autoridade de juiz, uma vez que ele está andando com ímpios, com pecadores. Com que autoridade um juiz irá julgar se ele está andando com pecadores? Então, esse é o conflito maior na cabeça de João e faz dele essa pessoa que pergunta sobre Jesus. Por isso que a gente entende a resposta final de Jesus. Bem-aventurado quem não se escandalizar por minha causa. Essa mensagem é para João. Jesus está dizendo para João, João, feliz é aquele que não se escandaliza comigo andando com pecadores, porque eu preciso andar com eles, não para ser corrompido por eles, mas para ser mensagem de boas novas para eles. Então, Jesus está dizendo para João Batista, entre outras palavras, João, não se escandaliza comigo, achando que eu vou perder a autoridade de juiz andando com esses pecadores. Pelo contrário, eu preciso fazer isso. Eu preciso pregar para eles. Eu preciso anunciar primeiramente a mensagem de boas novas. Então, feliz é aquele que não se escandaliza com Jesus que cura enfermos, que transforma vidas de prostitutas, que dá vista aos cegos, que dá movimento aos paralíticos, que dá pureza aos leprosos. Então, queridos irmãos, Jesus Cristo termina uma admoestação a João Batista dizendo, João, sou eu esse de agora e o da segunda vinda, um só. O Jesus misericordioso, mas o Jesus justo juiz também. Esse sou eu. É interessante, eu finalizo aqui, queridos irmãos, que Jesus não está, entre aspas, queimando o filme de João Batista, não está menosprezando João Batista. Tanto é que se você continuar o verso 24, Jesus, depois de exortar João, ele elogia publicamente João Batista. Ele elogia publicamente. Então Jesus defende João para o povo, mas também ensina João Batista algumas coisas. E Jesus faz isso com todos. Faz isso com Maria, faz isso com Zacarias, faz isso com Pedro. Jesus é esse que está ensinando os seus discípulos sobre quem ele é de verdade. Então, aplicações para nós hoje. Conheça o Jesus total. Sinta a necessidade de conhecer o Jesus total. O Jesus de graça, de perdão, de misericórdia, de milagre, mas o Jesus também justo juiz. O Jesus que é fogo, que irá julgar os povos. Segunda aplicação prática. Descansa no Senhor. Nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos de aprisionamento, como a gente vive agora e como João estava vivendo, saiba que o Senhor é Deus. Descanse no Senhor. Saiba que Jesus está realizando a tua obra. Jesus não está distante do que está acontecendo. E essa é a terceira aplicação, por fim. Jesus está atuando na história. João Batista talvez precisou ouvir falar o que Jesus estava fazendo, mas a gente sabe que Jesus não está distante. Jesus está atuando, está agindo, tem certeza disso. E esse momento é crucial para a gente entender que Jesus está dando uma oportunidade para que o mundo se arrependa, para que o mundo possa buscar boas novas, porque quando ele voltar pela segunda vez, não haverá mais chance. É o justo juiz, é aquele que julgará todos os povos. Que o Senhor abençoe ricamente a tua vida.